Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que estão aqui sempre presentes no Instagram do Espiritismo 24 horas. É mais uma alegria recebê-los neste domingo, dia 4 de outubro, às 10 horas da manhã, onde, como já é costumeiro, realizamos os nossos estudos da obra Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de André Luiz. Nós hoje encerramos essa bênção de recomendações do nosso querido André Luiz. Hoje é o nosso último estudo da obra Sinal Verde. Nós temos 50 capítulos na obra Sinal Verde. Hoje nós estamos no 47º dia de análises. Que alegria! 47 dias. Praticamente 23 finais de semana, conversando sobre a obra Sinal Verde, na companhia de vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que engrandeceram sobremaneira esse momento. Para aqueles que perderam algum desses dias, é sempre bom repetir, frisando que todos os nossos momentos de reflexão sobre a obra de André Luiz encontram-se disponíveis em nosso canal do YouTube Espiritismo 24H, em ordem sequenciada, dia 1, dia 2, dia 3, com os capítulos os quais foram abordados naquele dia em específico. Agradecemos a presença do Arley, já dizemos aqui a ele o nosso bom dia, um companheiro tão querido e tão amado que tanto nos incentiva a continuar trabalhando, da Conceição, nossa amiga aqui de Patos de Minas, uma professora que temos em nossa vida, a Patrícia, a todos os que estão entrando aqui. Final de semana que vem não teremos esse estudo das 10 horas da manhã. Retornaremos hoje, dia 4, final de semana que vem, dia 11, retornaremos no dia 17 de outubro, no sábado, dia 17 de outubro, para iniciarmos outra obra, para iniciarmos outras análises, muito provavelmente do livro Agenda Cristã. A nossa metodologia, todos, acredito, já conhecem. Primeiro, a leitura do capítulo. Depois, retornamos a cada ensino, a cada ponto instado por André Luiz em uma reflexão cristã. Capítulo 49, na assistência social. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto às criaturas amadas. Confortar os necessitados, sem todavia exigir-lhes mudanças imediatas. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento,
sem traçar comentários desprimorosos em torno deles quando a visita for encerrada. No capítulo de número 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nós temos um item dentro das instruções dos Espíritos que é de fundamental importância para compreendermos as atitudes de assistência a que nos candidatamos em nossa vida. Este texto é assinado por Irmã Rosália e ele é recebido na cidade de Paris no ano de 1860 por via mediúnica. Irmã Rosália explica-nos a divisão entre a caridade material e a caridade moral. Muitas vezes os atos de nossa caridade material estão carecidos da caridade moral. Dispensamos sem raciocinar, dispensamos exigindo, doamos como se fôssemos superiores, como se fôssemos melhores, como se estivéssemos acima daquelas pessoas que estão, naquele momento, necessitadas. A caridade material deve estar aliada à caridade moral. E é exatamente sobre isso que André Luiz conversa conosco nesta mensagem de número 49, a penúltima mensagem da obra Sinal Verde, intitulada Na Assistência Social. Companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, de jornada nas lides do movimento espírita. Precisamos prestar muita atenção nessa mensagem. Os nossos trabalhos de doação de cestas, de campanhas do quilo, de campanhas fraternas Alta de Souza, a qual já tive a felicidade em coordenar por algum tempo na casa que frequento no Centro Espírita Francisco de Assis, em Patos de Minas, as nossas atividades da sopa, as nossas atividades do enxovalzinho, as nossas atividades em qualquer seara de doação material nas casas espíritas, precisam estar norteadas por esses princípios orientadores de André Luiz. Vamos a eles. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Essas pessoas não são números, essas pessoas não são fichas, são individualidades que estão atravessando um momento de dificuldade, que estão atravessando um momento complicado nos seus dias, mas que precisam muito mais do que o auxílio material, precisam do nosso carinho, do nosso afeto, de nosso ombro amigo, de nossa estima. Nunca se descurar, nunca esquecer de enxergar, de perceber nos assistidos uma criatura humana. Não sejamos ou não nos transformemos em pedaços, em blocos de gelo, em pessoas frias que não conseguem enxergar naqueles que estão momentaneamente assistidos um irmão de jornada. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Caridade é benevolência, caridade é indulgência, caridade é perdão, caridade é amor em movimento. Caridade é, em última instância, o sentido profundo do amor. Em tempo algum, colocar determinações quase que matemáticas à prática da caridade. Claro, responsabilidade, claro, organização, mas nunca encará-la como uma obrigação matemática, uma obrigação profissional,
sobrepor instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Na prática da caridade, encontramo-nos com o amor. Amparar sem alardear superioridade. Você não é melhor que ninguém por amparar ao teu irmão de jornada que agora precisa. Eu não sou melhor que ninguém por amparar o meu irmão de jornada que agora precisa. No universo, tudo coopera. O universo é regido por leis de auxílio mútuo. Quando auxiliamos, estamos assumindo o nosso papel no universo, não como melhores, não como maiorais, mas sim como filhos do Altíssimo, herdeiros do seu amor, que possuem a obrigação de espalhar esse amor, conectando os corações que os rodeiam. Essa é a nossa função primordial enquanto filhos do Altíssimo. Ampararmos-nos uns aos outros. Compreender que somos todos necessitados dessa ou daquela espécie perante Deus e diante uns dos outros. Todos ajudamos e todos precisamos de auxílio. Nós nos complementamos. Nós somos uma peça importantíssima de um quebra-cabeça divino. E esse quebra-cabeça não é finalizado enquanto não estivermos todos unidos, mãos dadas, auxiliando-nos. Eu tenho necessidades que serão fomentadas, complementadas pelo outro, pelo meu irmão, pela minha irmã de jornada. O meu irmão, a minha irmã de jornada, apresentará necessidades que serão por mim supridas. E assim, completando-nos uns aos outros, nós vamos elaborando, construindo o quebra-cabeça da evolução e nos encontrando em amor. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. Não se afaste, não se isole, não esqueça o movimento de empatia. Calce os mocassins do outro, calce as sandálias do outro, os sapatos do outro. Busque entender o que é estar no lugar do outro. O lugar mais difícil da existência talvez seja o do outro. Tenha compaixão. Simpatize-se com a situação do outro. E se colocando na posição difícil em que o outro se encontra, entenda o coração e o espírito do outro, unindo-os com o teu coração e o teu espírito. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. Se você está na tarefa de assistência, se você está na confecção da sopa, distribuindo uma sopa, se você está distribuindo uma peça de enxovalzinho, se você está doando uma cesta na tua casa espírita ou em qualquer outro lugar, se você está concedendo uma esmola a um irmão necessitado da rua, tenha pelo menos a decência de o olhar no olho. Você sabia que às vezes a pessoa precisa muito mais de um contato humano, de ser reconhecida como uma individualidade, do que aquele auxílio material que no momento você presta? Quantas pessoas, pelas desventuras do mundo, acabam por se esquecer que são também seres humanos, que não são coisas, que não são objetos, que a sociedade não se esqueceu deles. Então, quando for fazer uma doação na tarefa de assistência, qualquer que seja ela, nunca se esqueça que a principal doação é a da tua energia pacífica e amorosa no coração daquele que está necessitado. Olhe no olho, diga um bom dia. Se possível, pergunte se está tudo bem com aquela pessoa e se ela precisa de algo mais. Se 5 minutos dos teus ouvidos farão bem a ela. Saia do WhatsApp, saia do Instagram.
Concentre-se no coração e no espírito que pede agora a sua atenção. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Veja bem, você não está ali para investigar a vida do outro, perguntando de forma desapiedada por que você chegou nessa situação. Você nunca trabalhou na vida? Você nunca tentou? Você nunca estudou? Ora, resolveria os problemas de relacionamento que você possui de outra forma. Faria isso ou aquilo. Não é a tua função transformar-se em detetive particular da vida daquele que está passando por privação, daquele que está sofrendo, daquele que está deprimente. A tua função é oferecer um ombro amigo, a tua função é amparar, a tua função é ouvir. As casas espíritas não são Scotland Yard, as casas espíritas não são delegacia de polícia, as casas espíritas não são um manancial de detetives particulares da vida alheia. As casas espíritas são um ponto de conforto, são um centro de apoio e não de julgamento. Portanto, saber calar toda observação desapiedada ou deprimente. Portanto, saber ouvir. Portanto, não indicar cátedra ou dizer àquele que sofre, àquele que passa por privação, como ele deverá conduzir a sua vida. Ensinamentos evangélicos? Sim, com certeza. Pontuações acerca de uma boa estrada, de um bom caminho? Com certeza, mas sem apontar os dedos. Mas sem dizer o que está certo ou o que está errado na vida do outro. Trabalhe com os exemplos de Jesus, porque os exemplos de Jesus modificam os caminhos de todos nós. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Olha, eu estou dando essa cesta agora. Se você fizer isso, isso e isso. Se for assim, sinceramente, é preciso rever. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Por que uma exigência descabida? Por que uma exigência de uma mudança imediata? Nós não conseguimos fazer mudanças imediatas nos nossos passos. Auxilie, forneça o bem material necessário. Mas entenda que as mudanças ocorrem quando os outros querem mudar. Tenha sempre uma boa palavra, um bom conselho, um conselho de Jesus. Mas entenda que o outro muda no seu momento. Acolher é abraçar. Acolher é ouvir. Acolher não é tentar dominar. Acolher não é dizer ao outro como ele deve ser e o que ele deve fazer. Acolher não é adequar ao outro as minhas propostas de vida, aquilo que eu acredito estar certo. Acolher é apontar um caminho e fornecer todos os meios necessários em amor para que o outro possa seguir aquele caminho. O mando afasta. O conforto e o acolhimento aproximam e convidam à mudança. Respeitar as ideias e as opiniões de quantos pretendemos auxiliar. E no outro ensinamento, André Luiz dirá: nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Somente irei auxiliar a tua família se você pensar da mesma forma que eu penso, em questão política, em questão religiosa. Somente irei auxiliar a sua família que está assistida nessa casa espírita, escutem bem o que eu irei dizer, se você se comprometer a ser espírita. Então aquele que assim o faz está indo frontalmente contra Kardec.
perdoe-nos aqui a honestidade, mas aqueles que subordinam a atividade de doação em uma casa espírita à concordância com os princípios espíritas, está realizando uma tarefa de doutrinação forçada e está indo contra Kardec. Não leu a codificação, não leu uma obra maravilhosa chamada Viagem Espírita em 1862 e, acima de tudo, está completamente desconexo dos ensinos evangélicos. Qual a exigência que o Cristo fazia para auxiliar? Nenhuma. O Cristo não dizia: você precisa abraçar o preceito X, Y ou Z na questão das denominações religiosas para que eu possa auxiliá-lo. A vontade movimentava o auxílio. No livro Viagem Espírita em 1862, eu não estou aqui falando da minha subjetividade. As minhas palavras estarão sempre com Jesus e nunca sem Kardec. E se em algum dos nossos vídeos no Espiritismo 24 horas nós expressarmos qualquer questão que seja contrariamente a Jesus e a Kardec, deixem de seguir a essa página. Todos os nossos pensamentos estão adequados a Jesus e a Kardec. E no livro Viagem Espírita, em 1862, Kardec deixará muito claro algo que já está pautado na codificação. A doutrina dos espíritos e os locais de reunião onde se professa verdadeiramente a doutrina espírita são um local de refúgio, que aceitam e abraçam todas as denominações religiosas. Não há obrigatoriedade em se adequar aos princípios norteadores da doutrina dos espíritos para frequentar uma casa espírita. Kardec irá dizer, inclusive, muito cuidado com as orações que são proferidas em uma casa espírita, porque às vezes nós teremos irmãos islâmicos, às vezes nós teremos irmãos católicos, irmãos protestantes, irmãos de outras denominações religiosas que talvez ficarão ofendidos com aquela oração já pronta. Essa é a grandeza do codificador. Entender que somos todos irmãos, não importa a denominação religiosa. Se a pessoa entra na casa espírita auxiliado de um fomento material, não nos cabe dizer àquela pessoa: somente forneceremos a cesta, um enxovalzinho ou a sopa se você for espírita. Se você frequentar 2 reuniões públicas por semana, se você fizer parte do nosso trabalho de passe, essa não é a nossa função. E assim o fazendo, nós estaremos indo frontalmente contra Kardec e estaremos desconhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa missão é amar. Não importa a crença do outro, inclusive não importando se o outro não possui qualquer crença. Por isso dissemos aqui: esteja sempre pautado nos exemplos de Jesus. Porque os exemplos de Jesus consubstanciam o amor. Não doutrine. O mundo está cansado de surra de doutrina. O mundo está necessitado de palavras de conforto e de movimentos de amor. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento, sem traçar comentários desprimorosos em torno deles quando a visita for encerrada. Nos trabalhos de assistência fraterna, há logicamente, e é importante nós conversarmos sobre isso, e talvez nós vamos demorar um pouco mais nessas reflexões. Nos trabalhos de assistência fraterna, há logicamente, deve existir o acompanhamento daquela família que está assistida. Por exemplo, quando eu tive a alegria de coordenar a campanha fraterna Alta de Souza, no Centro Espírita Francisco de Assis, isso deve ter sido por volta de 2004 até 2006, 2007, não irei aqui me recordar o ano, foi logo que eu comecei
nas lides doutrinárias. Eu comecei em 2002, depois assumimos a coordenação com muita alegria de um trabalho de mocidade, depois passamos para a campanha Fraterna Alta de Souza também, com muito agradecimento. E nós tínhamos as tarefas muito bem divididas. O Centro Espírita Francisco de Assis aqui em Patos de Minas é maravilhoso nesse sentido. Nós temos até hoje a companheira que se chama Divina, que organiza as sextas. Hoje a campanha Fraterna Alta de Souza está sob a coordenação e a direção de um irmão muito querido de nome Clóvis. Nós temos ali prestimosos companheiros. A Conceição, que eu sempre cito aqui, que é uma grande amiga, trabalha na coordenação do trabalho do enxovalzinho na Casa da Sopa Luz e Amor, que faz parte do Centro Espírita Francisco de Assis. Então nós temos uma equipe de trabalho muito iluminada na nossa casa espírita. E quando eu coordenava a campanha Fraterna Alta de Souza, nós tínhamos equipes divididas. E uma dessas equipes tinha a responsabilidade de manter fichas e de visitar as casas dos assistidos, de conhecer os assistidos, de conhecer as necessidades dos assistidos, de observar o que podia ser feito além da doação de cestas. Isso é muito importante. Porque veja bem, e aqui eu proponho uma reflexão. Quando uma família fica na casa espírita recebendo cestas por 50 anos, e não há qualquer movimento de melhoria desde que ela surgiu, talvez a casa espírita esteja fazendo algo muito restrito. Nós precisamos, como eu disse, na tarefa de assistência, nós precisamos fomentar o desenvolvimento daquelas famílias, daquelas pessoas que estão assistidas. Uma pessoa que vai talvez buscar um enxovalzinho, talvez ela está precisando de muito mais apoio moral para aquele bebê, para aquela criança que está chegando. Então nós precisamos ter esse entendimento. Estou trabalhando aqui com exemplos, mas nós precisamos ter esse entendimento. Um entendimento amplo, um entendimento holístico da situação. E essas equipes, e aí veio o conselho de André Luiz, essas equipes, quando não forem realizar essas visitas, tomar muito cuidado para conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo e sofrimento. Participei algumas vezes dessas visitas e nós temos que, ao ir nessas casas, muito carinho, muito afeto, sem ter o olhar de julgamento. E quando nós saímos dessa visita, sem realizar entre nós aqueles comentários chulos. Nossa, você viu a situação daquela casa? Nossa, você viu isso, sem os nossos preconceitos mundanos. Quem auxilia não julga. Quem auxilia não interfere. Quem auxilia não condena. Quem auxilia, simplesmente auxilia. E busca tudo aquilo que está em seu poder fazer para melhorar a situação daquele que hoje encontra-se necessitado. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Enxergar no outro o divino que habita em nós. Saudar no outro o divino que habita em nós. Entender que estamos todos conectados. Que não vivemos sozinhos. Que temos responsabilidades, obrigações e deveres uns com os outros. E oferecer o melhor de nós para os outros. Capítulo 50. Ante a oração. E esse capítulo nós teremos apenas um parágrafo. Um parágrafo que nos convida à meditação. Um parágrafo que nos convida à reflexão. Eu quero agradecer a todos os que estiveram aqui, a todos os que acompanharam esse estudo da obra Sinal Verde, que chega hoje ao seu último dia, depois de 23 finais de semana, todos os sábados e domingos. Começamos às 9 horas da manhã, depois passamos para as 10 horas da manhã. Se você perdeu algum dos nossos estudos, estão todos disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24 Horas. E caso você se dirija até lá para participar de algumas dessas reflexões, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho das notificações, de curtir o vídeo
e de compartilhar com os amigos e com os familiares para que a gente possa crescer ainda mais essa corrente de bem, essa corrente de amor. Você que nos acompanha, que acompanha as nossas publicações, que acompanha o Instagram do Espiritismo 24 horas e sempre teve vontade de estudar a doutrina dos Espíritos, mas nunca teve a oportunidade, convido-vos a conhecer o nosso podcast no Spotify, Espiritismo 24H, onde realizamos um estudo sequencial com leitura e comentários da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Já temos ali mais de 70 momentos de áudios muito curtos, onde nós lemos a passagem e comentamos o texto. Nós já estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos conversando sobre o suicídio e a loucura. Tudo muito organizado. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, até o episódio, acredito, 73 ou 74, onde nós estamos. Então você pode ir ali um por um. Está ali lavando uma louça, coloca o fone de ouvido, vai escutar um capítulo, vai escutar uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Acabou de acordar, vai para o Spotify. Antes de ir curtir fotos de gatinhos no Instagram, vai para o Spotify, escuta um momento do Evangelho segundo o Espiritismo, medite, reflita, tenha um dia melhor, engrandeça-se. Spotify, Espiritismo 24H, estudo sequenciado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ontem à noite nós colocamos mais um áudio, nós colocamos um áudio novo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item O Suicídio e a Loucura. Final de semana que vem nós não teremos estudos nesse horário, aqui no Instagram do Espiritismo 24 horas. E no final de semana do dia 17, sábado, dia 17, nós iniciaremos uma nova obra. Nós estamos muito inclinados a estudar a obra Agenda Cristã, nos mesmos moldes que realizamos o estudo da obra Sinal Verde. Mãos postas, agradeço a todos que nos incentivam a continuar trabalhando, a continuar estudando, a continuar movimentando as forças do amor que existem em nosso coração e que encontram as forças do amor que existem no coração de cada um que nos acompanha. 50. Ante a oração. Aqui não haverá comentários. Aqui haverá o sentimento de gratidão e uma reflexão profunda de todos nós. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem prevalecer-nos dela a fim de queixar-nos de outrem ou espancar verbalmente seja a quem seja, quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, que seja no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Fechamos o livro, terminamos a obra Sinal Verde. Obrigado, André Luiz. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por incentivar-nos sempre no amor. Até o nosso próximo encontro e um beijo fraterno no coração de todos.